Olá, gente. Vamos dar uma olhada aqui, então, no método bastante eficiente que a gente tem para resolver esses sistemas que a gente está vendo até agora, né, de programação linear, sistemas de equações lineares, sujeito a uma função de maximizar ou minimizar, né? Então, esse método chamado método simplex, ele é bastante antigo, tá? Foi proposto, se não me engano, em 1946, né? Logo depois da Segunda Guerra, do término, né, da Segunda Guerra Mundial, e ele é usado até hoje com algumas poucas modificações, só para aumentar a eficiência, mas é bastante eficiente, tá? Então vamos lá, a gente pegando um exemplo bem simples aqui de modelo, tá, com uma equação de maximizar, três restrições. Passando isso aqui então para a forma padrão, a gente tem aqui três variáveis de folga, x3, x4 e x5. E vamos ver como é que a gente pode resolver isso aqui, tá? Bom, então a gente tem aqui a nossa matriz A, que é essa matriz interna aqui, tá? Essa matriz também chamada de matriz de coeficientes tecnológicos, tá? Recebe esse nome chique. O vetor B, chamado vetor de termos independentes, e o vetor de custo C, né, da função objetivo está aqui. Muito bem, a gente pode trabalhar então aqui com uma solução básica viável inicial, bastante simples, pegando aqui só as variáveis de folga, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai começar com uma solução básica viável inicial, tá? E a partir dessa solução básica viável inicial, a gente vai procurar as outras soluções, né? Lembrando que cada solução básica viável, ela é um vértice do meu espaço de solução, tá? Então eu vou pegar um vértice, pode ser um vértice qualquer, e a partir desse vértice, eu vou caminhando pelos outros, pelos seus vizinhos, até chegar na melhor solução possível. É assim que funciona esse método, esse algoritmo, né? E se eu tiver as variáveis de folga formando uma matriz identidade, né? Então olha só, variáveis de folga. Então olha só, variáveis de folga formando a matriz identidade. Eu posso zerar as outras, tá? Que são aqui as minhas variáveis de decisão, mas não importa. E aí eu tenho uma solução inicial formada só pelas variáveis de folga. x3 é igual a 8, x4 é igual a 4, x5 é igual a 3. Tá? Então, fazendo x1 e x2 igual a 0, a gente tem essa solução inicial trivial, tá? Que é a nossa base inicial. Se x1 e x2 é igual a 0, são iguais a 0, a gente vai estar justamente na origem do sistema de coordenadas. Tá? Então, pegando aqui na forma matricial, a gente tem isso aqui. Tá? Ax é igual a b, então o nosso vetor Bzão, né? Nosso vetor base vai ser uma matriz de identidade. Matriz de identidade vezes x é igual ao vetor Bzinho. Então está aqui, né, de forma bem trivial. Tá? Então, pegando aqui, né, a nossa função objetivo, né, multiplicando pelos valores, né, de x1 e x2, que são iguais a 0, a gente tem o valor de 0. Tá? Então, nesse caso aqui, x1 é igual a 0, x2 é igual a 0, a gente vai estar justamente aqui na origem do sistema de coordenadas. Tá? Nós estamos nesse ponto aqui. Tá? Isso aqui, esse gráfico retrata exatamente aquela situação, aquele modelo. Então, como é um modelo de duas variáveis, dá para a gente resolver graficamente, mas a gente está só usando esse modelo simples para exemplificar o simplex. Tá? Então, a gente começa com esse vértice, tá, da nossa região viável. Tá? Então, vamos continuar aqui. Ó.
Vamos tentar determinar um outro vértice. Tá? Vamos passar desse vértice aqui para algum outro vértice vizinho. Ou seja, eu vou pegar dessa base aqui, eu vou pular para uma outra solução básica. Tá? Lembrando que todas as soluções básicas caem, viáveis, né, caem exatamente nos meus vértices. Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 soluções básicas viáveis que eu preciso investigar, né, para saber qual que é o melhor. Então eu vou trocar, no caso aqui, uma variável não básica com a básica. Eu vou tirar uma dessas três variáveis, x3, x4, x5 que estão na base, eu vou tirar ela da base, tá? E vou enfiar ou x1 e x2 dentro da base. Lembrando que a minha base sempre tem que ser, no caso aqui, 3 por 3. Eu tenho 3 restrições, então a minha base sempre vai ser uma matriz 3 por 3. Tá? Então vamos escolher aqui uma variável que está fora da base para entrar na base. Tá? No caso aqui a gente tem duas opções, x1 ou x2. Tá? O método simplex ele vai fazer o seguinte, ele vai olhar para essas variáveis que estão fora da base e vai fazer a seguinte pergunta: qual dessas variáveis contribui mais para aumentar o meu lucro, para aumentar o valor da função objetiva? Lembram que na forma padrão, minha função objetiva é maximização, né? Maximizar uma função. Eu estou querendo aumentar o valor dessa função. Tá? Por enquanto, o valor dessa função está zero. Está lá, f igual a zero. Tá? Eu quero aumentar esse lucro. Qual dessas duas variáveis aqui, x1 ou x2, faz o lucro aumentar mais rápido? Tá? Essa é a pergunta feita pelo simplex. Tá? Bom, aqui a gente tem a variável x1. Tá? Para cada valor que eu colocar em x1, a função objetiva aumenta em 5 unidades. Cada unidade que eu aumentar em x2, eu aumento em 2 unidades. Tá? Então, a variável x1 faz a função objetiva crescer mais rápido. Tá? Então, eu vou escolher essa variável para entrar na base. x1 vai entrar na base. x1 vai entrar na base no lugar de um daqueles três lá. x3, 4 ou 5. Tá? Qual que é dessas três variáveis que vai sair? Tá? Para fazer isso, a gente vai fazer o seguinte. Bom, x1 é a variável que faz a função objetivo crescer mais rápido. Então, eu vou dar para x1 o maior valor possível, o maior valor que eu puder dar para x1, mantendo ainda a solução viável. Tá? Ou seja, eu não posso ter nenhuma variável negativa. Tá? E com isso eu vou determinar a variável que sai. Tá? Eu vou ter três possibilidades, x3, x4 ou x5. Tá? Então x1 vai entrar na base. Qual que é o maior valor que ele consegue assumir sem fazer com que nenhuma variável fique negativa? Tá? Então vamos analisar aqui. Olha só. Eu tenho essas três variáveis que estão na base, tá? E elas estão em função das outras aqui, né, para cada restrição. Tá? x2 continua fora da base, eu não vou mexer com ela. Então x2 continua sendo igual a zero. Tá? Então arranco fora. E tenho só aqui, vou deixar só x1. Tá? x3, x4 e x5 precisam continuar sendo positivos. Eu não posso fazer com que nenhuma delas fique negativa. Tá? Então, qual que é o maior valor que x1 pode assumir aqui? Tá? Essa última restrição aqui não vem ao caso, porque não tem x1. Tá? Para essa primeira restrição aqui, ó, x1 não pode passar de 8. Porque se x1 for maior do que 8, eu vou ter um valor negativo aqui. Tá? Por essa segunda restrição aqui, x1 não pode passar de 4. Se x1 for maior do que 4,
eu vou ter 4 menos um valor maior que 4, isso aqui vai ficar negativo. Então não pode. Tá? Então o maior valor que x1 pode assumir vai ser 4. Tá? Vai ser o maior valor que eu posso dar para x1. Porque se x1 for maior do que 4, o x4 vai ficar negativo. E não pode. Tá? Bom, se x1 pode assumir o valor de 4, e é o maior valor que eu posso dar para ele, e é o valor que eu vou dar para ele, qual que é a variável que vai zerar? Vai ser a variável x4. Quando x1 for igual a 4, x4 vai ficar igual a 0 e vai cair fora da base. Tá? Então, x1 vai entrar no lugar de x4. Tá? x1 entra na base com o valor máximo que ele pode, x4 sai da base. Tá ok? Então, eu tenho uma nova solução básica viável. Ó, eu vou pegar o x4 que estava aqui no meio e vou substituir a coluna do x4 pela coluna do x1, que é 1, 0, 0. Tá? Então, cai fora a coluna do x4, substituo essa coluna pelo x1, tá aqui, ó, essa coluna A1, que é essa primeira coluna aqui, né? E essa vai ser a minha nova base. As outras duas variáveis, x2 e x4, estão fora da base, então são iguais a 0. E agora eu preciso resolver esse sistema com essa nova base aqui. Tá? Para resolver esse sistema com essa nova base, a gente pode aplicar Gauss-Jordan para poder transformar essa matriz aqui numa matriz de identidade. Tá? Para fazer isso, é só fazer essa operação aqui. Ó, tá? Eu multiplico essa segunda linha aqui por menos 1 e somo com essa primeira, multiplicando, só aquelas operações básicas em linha. Lembra lá da álgebra? Multiplicando essa segunda linha por menos 1 e somando com a primeira, eu vou zerar esse 1 que está aqui, o 0, e transformo isso aqui numa matriz de identidade. Tá? Quando eu faço isso, esse Bzinho aqui vai transformar também, porque eu estou fazendo isso para todas as linhas. Tá? Então isso vai ficar desse jeito aqui. Ó. Tá bom? Então eu tenho a minha nova base, solução básica viável está aqui, ó, x3, x1, x5. Tá? O x1 vai para 4, o x3 era 8, agora vai para 4, e o x5 continua igual a 3. Tá? Agora, a minha função objetivo, ó, se o x1 vai para 4, minha função objetivo vai para 20. 5 vezes 4 dá 20. Né? O x2 é 0. E eu tenho um novo ponto extremo. Olha só o que vai acontecer. Ó,